A gente agora vai começar a nossa entrevista com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, fundador do MBL, do Movimento Brasil Livre. Já está conosco, inclusive, com imagens. Muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia a todas, um prazer estar com vocês, vamos trocar ideia, vai ser bem legal. Tava acompanhando já agora o programa As Fofocas dos Kardashianários, né? Vamos que vamos. Eu quero começar por aí, viu? Porque é o seguinte, a gente estava analisando aqui mais cedo esses vídeos, né? Esses desabafos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, fez ali críticas a Flávio Bolsonaro, depois recuou um pouco, aí a gente mostrou também a fala do senador dizendo que está aberto ali ao diálogo, né? Eles, de certa forma, se pacificando. E aí, por que eu estou começando por aqui a nossa conversa, pré-candidato? Porque o senhor tem se destacado em algumas pesquisas, né? Em algumas delas, inclusive, entrando ali numa terceira posição, quando a gente isola ali Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Agora, a Michele Bolsonaro, a gente até falou mais cedo aqui de alguns elementos que estavam presentes naquele vídeo, fazendo possíveis acenos a partir de algumas simbologias ali, né, do vídeo, para o eleitorado evangélico, né, para aquele eleitorado com o qual ela conversa melhor, inclusive para as mulheres. Agora eu quero saber como é que o senhor pretende se aproximar, se é que pretende, desse eleitorado, por exemplo, né? A gente até falou mais cedo aqui de uma herança que fica, de um legado que fica do bolsonarismo para quem possa pegar, quem poderia talvez figurar como uma, entre aspas, terceira via. Esse é o caso, você está olhando para isso nesse sentido de tentar se aproximar, fazer acenos também para um eleitorado do qual Michele parece estar tentando? Vamos por partes. O eleitorado antipetista era o eleitorado antipetista antes do Bolsonaro existir. As pessoas votaram no Aécio, as pessoas votaram no Alckmin, as pessoas votaram no José Serra, as pessoas votaram no Fernando Henrique, ele venceu 2 eleições em primeiro turno. Não é que o Bolsonaro inventou um eleitor ou inventou um campo político, ele apenas se apropriou de uma coisa que já existia. E por uma parte desse eleitor, especialmente os mais velhos, houve uma paixão. Essas pessoas são apaixonadas pelos Bolsonaro. Tanto que, como a nossa colega aqui disse muito bem, vivem as fofocas. Ai, o Bolsonaro acordou com dor de barriga. Ai, a Michele chorou. Ai, não sei o que, ele comeu farofa e derrubou na roupa. As pessoas acompanham aquilo como se fosse uma novela nas redes sociais. É engraçado, é divertido e ajuda a fazer a manutenção, vamos dizer, da atenção do eleitor, só que é um fim em si mesmo, é igual assistir um reality show. Qual a utilidade do reality show? Te entreter, o tempo passa, mas nada acontece. E na política, o tempo não precisa passar, mas com certeza as coisas precisam acontecer. E o Flávio e a família Bolsonaro em nada fazem coisas acontecer porque eles são políticos muito inábeis. E o que essa história mostra? Ora, se essa família não consegue nem se administrar, se o patriarca da família, que é o Bolsonaro, que já é um homem muito limitado intelectualmente, não consegue, vamos dizer, colocar sua esposa e o seu filho para conversar, e eles precisam lavar roupa suja em público, mostra que eles não têm capacidade de liderança, como nunca tiveram. Né? O Bolsonaro, querendo ou não, é um erro do destino que aconteceu pelas redes sociais. Ah, mas eles têm um eleitorado muito grande. Existe o antipetismo e existe o bolsonarismo. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. Dentre os mais jovens, que eu já lidero, de acordo com a pesquisa Atlas, eu bato 40% no público de 16 a 24 anos. Não existe mais bolsonarismo. É como se fosse um reality show antigo, é como se fosse o Bambam do Big Brother, tá? Que não faz mais sentido para gerações mais novas. Então, é um produto velho. Dentre as pessoas mais velhas, eu tenho que separar quem vai ficar apaixonado pela família, e aí eu vou botar aí 15% do eleitorado, talvez até 20%. E o resto, quem é que vai fazer um voto pragmático contra o PT? Eu vou buscar quem vai fazer um voto pragmático contra o PT. Eu não estou buscando a atenção vou dar um perfil demográfico. Um homem e uma mulher com mais de 65 anos que ficam colocando mãozinhas de oração quando o Bolsonaro aparece doente. Essa pessoa, ela vai ficar na frente do quartel com o Bolsonaro. Essa pessoa gostaria que o Bolsonaro tivesse, sei lá, dado um golpe para salvar a gente do comunismo, essas coisas. Tudo bem, ela fique lá com os Bolsonaro. Eu vou contar com essa pessoa no segundo turno. No primeiro turno, eu tenho que falar sobre problemas reais, sobre pessoas reais. Né? Existe, por exemplo, vocês estavam comentando agora há pouco sobre o aceno que o Bolsonaro quer dar às mulheres. Você não acena para uma mulher concreta falando do PL e da misoginia. As mulheres concretas, elas estão preocupadas com creche para criança que tem uma merenda boa. Ela está preocupada com violência no meio da rua, violência física contra ela, contra a filha dela ou contra o filho dela. Ela está preocupada com renda concreta, porque além do custo de vida ter aumentado, um problema real que atinge as mulheres é boa parte das novas relações que existem entre homens e mulheres no Brasil não são formalizadas. Aí você tem a moça que fica grávida, tem um filho, e o vagabundo do pai não paga pensão. Então esses são problemas concretos que não estão sendo abordados nessas discussões meio
só para inglês ver, tipo, o PL da misoginia, acho que o cara foi misógino no ambiente... Cara, isso não tá sendo discutido por as mulheres do Brasil, mais pobres, humildes. E eu tô rodando. Quando eu tô lá no Maranhão, elas estão discutindo esses temas que eu levantei. E elas não estão discutindo essa fingição, a fingição eleitoral que os caras de direita estão fazendo para conquistar de maneira falsa o voto feminino. Bom dia, Renan, um prazer estar aqui com você. A minha pergunta tem a ver também com isso, né? Eu entendo que você tem um posicionamento mais pragmático. Agora, ouvindo a sua fala, entendo que é um posicionamento mais pragmático. Como é que você acha que você consegue ter uma capilaridade, né? Sei também, como você também disse, os jovens, né? Como vocês são populares com os jovens. Mas com esse posicionamento mais pragmático, como é que você consegue ter uma adesão num país altamente polarizado, onde a emoção tem regido muito o voto aqui do brasileiro? Então, como é que você vai adentrar, furar bolhas, né? Furar essas bolhas com esse discurso mais pragmático? E se você se insere ali, por exemplo, no campo da direita, como é que você se insere também nisso? Porque eu frequento muito o campo da direita e ainda vejo que as pessoas torcem muito o nariz lá pro próprio Partido Missão. Então, como é que você enxerga tudo isso? Uma pessoa no campo da direita que é bolsonarista, eu não estou atrás do voto dela. Simplesmente, essa pessoa com esse perfil que ela vai até o fim com os Bolsonaro, ela não precisa votar em mim. Ela vai votar em mim no segundo turno. No primeiro turno, existem milhões de outros brasileiros. A questão para mim eu não acredito no termo polarização. Esse foi um termo que a imprensa cunhou para falar que existem dois extremos. Eu não acho que o Lula nem o Flávio Bolsonaro são extremistas. Acho que eles são de centro. A agenda dos dois é muito parecida, tanto que eles votaram igual, por exemplo, no fim da escala 6x1, votaram junto aí no negócio da misoginia, ambos estão envolvidos no escândalo do Banco Master, ambos estão envolvidos no escândalo do INSS. Se você olha direitinho, não tem polarização. Você tem os caras do centro político que os olhos verdes do Bolsonaro encantaram um público, e, vamos dizer, o colchão malhado agora do Lula é do outro público. É uma piada, mas é real, assim, é sobre personalidade. E como eu adentro isso? Com algo chamado imaginação. Você colocou, Renan, você tem um pensamento racional, meio mais concreto. E coisas concretas não costumam ganhar corações, mas, na verdade, eu venho ganhando corações. E onde eu demonstro pra você que eu ganho corações? Não é nem que eu ganho coraçõezinhos de fãs e tal. Não é nem isso. Eu proponho um sonho de um Brasil diferente que integra as pessoas. E aí a gente percebe, ao eu propor esse sonho, que todos os eventos que eu faço são maiores que os dos demais candidatos. Quando eu vou num podcast, quando eu vou numa rádio, eu dou mais audiência do que os demais candidatos. Isso é sintoma de algo muito novo, tá? Isso é um sintoma de algo muito quente. E esses fenômenos que ficam quentes, eles tendem a se espalhar melhor. Então, eu comecei com 1%, depois para 5%. Na pesquisa Atlas, nos trackings que saem nessa pesquisa por aí, 8, 9, 10, 11, eu preciso me firmar em terceiro agora. E eu já estou me firmando em terceiro. Eu nem acho que eu esteja mais competindo agora no patamar dos governadores. Eu já estou indo para um patamar em que eu preciso buscar o Flávio. E nesse jogo, nesse desenho que eu coloco para você, sonhar e propor uma imaginação do o que é um Brasil sem favela, o que é um Brasil em que o Nordeste é desenvolvido, o que é um Brasil em que a bandidagem será destroçada, o que é um Brasil que vai saber utilizar suas terras raras como um instrumento real para enriquecer as pessoas. E eu falar dessas propostas, eu ir viajar ao Brasil profundo, eu ir pro Pará de carro, eu ir pro Maranhão de carro, eu ir pro Rio Grande do Norte, no interior, no sertão árido de carro, nenhum deles está fazendo. E aí as pessoas passam a viver do sonho comigo. E sonho é sobre emoção também. A sua imaginação e o seu coração batendo juntos. E quando essas coisas acontecem, você emociona as pessoas abraçam o seu sonho. E isso é muito poderoso, muito poderoso. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais cortes como esse.